A Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou ontem um novo documento intitulado Conversar sobre a Paz, como todos e todas podemos ajudar a construir a paz. Porquê é que em tempo de guerra a Ordem dos Psicólogos entende que é preciso conversar sobre a paz? É a pergunta que faço a Tiago Pereira, da direção da Ordem dos Psicólogos. Bom dia. Bom dia, Ricardo Alexandre, e bom dia a todas e a todas que nos ouvem. Efetivamente, a Ordem dos Psicólogos considera que todos os dias são dias importantes para se conversar e para, de certa forma, se co-construir a paz. Efetivamente, a guerra e os períodos de guerra são períodos em que, pelo fenómeno social complexo que são, há uma polarização muito grande entre dois lados e é muito fácil nós nos posicionarmos num ou no outro lado. E, portanto, também é, de certa forma, fácil que nós olhemos para a guerra de uma forma polar com a ausência de guerra. Em todo caso, não é assim que acontece. O polo oposto à guerra é a paz. E a paz é muito mais do que a ausência de guerra. A paz inclui a dimensão da civilidade, a dimensão da cooperação, o cuidado com as outras e com os outros, e baseia-se numa ideia de coesão harmoniosa, em que, objetivamente, os princípios humanitários são prioritários e existe uma equidade de valorização das pessoas, assente numa ideia de liberdade, de justiça, de possibilidade de participação democrática também, e numa ideia de certa forma, uma não complacência com a violência e com a discriminação que permita a autodeterminação e o cumprimento do potencial das pessoas. E deste ponto de vista, a paz é um processo que se co-constrói todos os dias, em todos os contextos, quer em contexto de guerra, quer na ausência de guerra, mas sempre numa co-construção conjunta. Ou seja, podemos sempre fazer diferença, ou pelo menos tentar fazer diferença, mesmo quando se trata de coisas que parecem ultrapassar o comum dos cidadãos? Assim considera, Ricardo Alexandre. A construção da paz, objetivamente, começa em cada um dos nossos contextos. Começa na nossa casa, onde somos modelos de comportamento para as crianças e para os jovens. Começa nos bancos das escolas e das universidades, nos locais de trabalho. Neste princípio daquilo que é a resolução não violenta de conflitos, mas também numa ideia de construção de um modelo ético que passe pela universalidade dos direitos humanos e pela preservação do interesse coletivo, e uma perspectiva de alguma confiança também, de certa forma, em nós e no nosso potencial, nas outras e nos outros e nas nossas instituições. Isso é absolutamente fundamental para este processo contínuo de construção da paz, além de que depois existem os desenvolvimentos de cada um que podemos ter, uma ideia de algum ativismo sobre a paz, da forma como nós nos envolvemos em atividades, como defendemos e respeitamos os valores de justiça, da igualdade e dos direitos humanos, como há pouco dizia, como de certa forma também nos envolvemos com outras pessoas, respeitando-as e valorizando aquilo que é a divergência e a diversidade cultural, a forma como de certa forma também cuidamos de nós, e isso nos prepara para lidarmos melhor com as outras pessoas e com aquilo que nos rodeia, e a forma como desenvolvemos as dimensões da empatia, da compaixão, dos princípios humanitários que são tão importantes neste processo. Também, e finalmente, quando se fala em guerra, na ideia como nós, de certa forma, também somos capazes de perdoar, de aceitar que nós erramos e que as outras pessoas erram, e dessa forma também podermos, quando somos vítimas, de certa forma não nos transformarmos também em vitimizadores. É evidente que este vosso documento pode ser lido por toda a gente, é isso que pretendem, certamente, mas foi feito especificamente a pensar em que tipo de público? Procuramos, Ricardo Alexandre, construir um documento que, tal qual esta ideia de que a paz pode ser e deve ser co-construída em qualquer momento por qualquer pessoa, que todas as pessoas se possam identificar neste documento e perceber nele o que pode ser o seu contributo para a paz. Aliás, este documento complementa-se com outros dois, um dirigido a psicólogas e psicólogos, sobre contributos que podem também dar para a construção da paz, e um outro dirigido a crianças e jovens e seus professores e suas professoras, na forma como se pode discutir e construir a paz também neste contexto. Um pouco nesta ideia que eu, de certa forma, há pouco tempo via, de uma perspectiva de que nós não escolhemos o tempo em que vivemos, mas que temos uma escolha na forma como lhe reagimos. Esta frase via num filme que trata as questões da guerra, e é um pouco isto, a forma como nós podemos olhar para o tempo que vivemos e como podemos pensar no como e no pelo que devemos lutar. E aqui a Ordem dos Psicólogos sugere que lutemos todos pela paz, que a co-construamos todos os dias, em todos os lugares, nunca a dando por adquirida e sempre nos sentindo gratos por ela, uma paz enquanto um bem fundamental àquilo que é a saúde psicológica, o bem-estar, a coesão social e esta ideia de futuro que todos perseguimos.
Muito obrigado, agradeço a Tiago Pereira, da direção da Ordem dos Psicólogos. Construir o futuro passa por receber bem e ajudar quem chega.